Olá, você que está conosco. Mais um programa Eureka e tratando exclusivamente do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Este Exame Nacional do Ensino Médio é um fundamento importante na educação brasileira neste momento. E vale a pena ressaltar que o encontro de hoje, Química, Física. Física e Química abrem um cenário curioso, não só para se pensar em energia, mas também, sobretudo, para se pensar na leitura e na interpretação dos enunciados e das questões propriamente ditas. Quando o assunto é energia, uma das nossas fontes de energia é a água. E a água sempre merece ser observada com carinho. Exatamente por quê? Porque a água é tão simples e tão formidável ao mesmo tempo. Simples porque basta abrir uma torneira. E formidável porque sem ela nós não temos condição de subsistir. Mas aí temos um outro problema, e um problema bastante curioso. A preservação dessa água, a manutenção desta fonte de energia, para que ela possa ter continuidade. Então o encontro de física, o momento de física tratará essencialmente das fontes de energia, da energia como um todo e, é claro, o contexto da água. Rápida observação nesse sentido. Pensemos em 3 países, em 3 situações, e um continente, vamos assim dizer, propriamente dito. O continente africano e alguns dos seus países ali presentes. O Brasil e os Estados Unidos. Então, olhando para essas 3 localidades, fica melhor assim essa observação. Quando olhamos para a África, não evidentemente em todos os seus países, mas em boa parte, temos um consumo d'água que gira em torno de 10 a 15 litros por dia por habitante. Essa é a ideia. Então, perceba bem, 10 a 15 litros dia habitante. Quando olhamos para o Brasil, este consumo, região sul em especial, então agora já setorizamos, região sul, 120 a 126 litros por dia por habitante. Mas quando olhamos para os Estados Unidos, veja que este consumo extrapola e muito o que temos dito. Se na África há 10 a 15, se no sul do Brasil há de 120 a 126 litros, nos Estados Unidos e em Nova York, então agora especificamente ali naquela região, você tem um consumo médio que pode chegar aos 2.000 litros d'água por dia por habitante. Claro que isso é curioso. É a fonte esgotável, ou será inesgotável. Fica para você esse registro e para abordagem nos próximos momentos. Professor Tony, a palavra é sua. Olá galera, eu sou o professor Tony, nós estamos aqui no pavilhão de energia do Parque da Ciência, um lugar bastante agradável e com certeza vale a pena uma visita. Nós estamos aqui especificamente porque o nosso tema é produção e transformação de energia, um assunto bastante importante para a humanidade. A produção e transformação de energia, ela é extremamente importante também para o Enem, portanto que desde 98 a gente observa que sempre, todo ano, é cobrado uma ou outra questão envolvendo especificamente a energia elétrica. Que a energia elétrica é a energia que mais a gente utiliza no Brasil. A matriz energética é bastante diversificada, porém no Brasil a energia hidroelétrica é bastante importante. Mas nós vamos falar também das transformações. Por exemplo, hoje ao você acordar, provavelmente você utilizou um dispositivo para que você não perdesse a hora, provavelmente um despertador. Seja ele mecânico, aquele despertador da vovó acorda, mas também nós podemos ter utilizado, que é mais comum hoje em dia, o rádio-relógio, que está transformando a energia elétrica em energia luminosa, que a gente vê os mostradores da hora, mas também em energia sonora. Essas transformações não param aí, no nosso dia a dia. Quando você vai tomar banho, está havendo uma transformação de energia elétrica em energia térmica. Nós vamos ter aí outras variações também de energia. Energia luminosa, quando nós estamos assistindo TV, por exemplo, neste momento, está havendo a transformação de energia elétrica em energia luminosa e energia sonora. Pode parar aí, mas nós vamos ter também outras transformações de energia que acontecem. Nós vamos especificamente, nesse momento, falar das transformações que acontecem numa usina hidroelétrica. A usina hidroelétrica utiliza o movimento das águas para a transformação da energia mecânica em energia elétrica. É a forma mais comum que nós utilizamos de transformação no Brasil. A energia mecânica, como a gente estudou no ensino médio, é a soma da energia potencial gravitacional com a energia cinética. Relembrando, a energia potencial depende da massa do corpo
e da força gravitacional que a Terra tem sobre os corpos em torno da mesma. E também depende da altura. Quanto maior a altura, maior é a energia potencial. Então, relembrando a fórmula da energia potencial. A energia potencial é igual a massa, a gravidade, a aceleração da gravidade e a altura. Relembrando, a aceleração da gravidade, normalmente a gente utiliza um número redondinho, 10 metros por segundo ao quadrado, que já dá excelentes cálculos para o nosso nível de ensino. E também nos utilizamos da energia cinética, que a energia cinética é proveniente do movimento que os corpos têm sobre a superfície ou próximos a essa superfície. Energia cinética depende da massa e da sua velocidade. Quanto maior a massa, também maior será a sua energia cinética. Quanto maior a velocidade, também será maior a sua energia cinética. A energia cinética é igual a massa, a velocidade ao quadrado, sobre 2. E a soma da energia potencial gravitacional com a energia cinética, nós vamos ter a nossa energia mecânica. E esse é o princípio de funcionamento utilizado nas usinas hidroelétricas. É como nós temos o caso desta foto aqui da usina de Salto Caxias, aqui pertencente à Copel, onde a gente vai conseguir transpor esse conhecimento físico que a gente aprendeu lá na escola, no colégio, para um fato do dia a dia. Nós temos acima na figura um grande lago, tá? Que é o reservatório, onde nós temos a grande quantidade de energia potencial. Lembrando da fórmula, energia potencial, massa vezes a gravidade vezes a altura. Logo após, à direita da figura, nós temos o vertedor. Esse é o show quando a gente vai visitar uma usina hidroelétrica. A gente adora ver aquela grande massa de água sendo atirada às alturas. Porém, essa massa de água, na verdade, é um grande desperdício. Não está sendo produzido energia elétrica ali. Isso ocorre principalmente quando a gente tem uma grande quantidade de água, grande quantidade de chuva. E daí o reservatório fica extremamente cheio. Então abre-se as comportas e faz o belíssimo espetáculo do vertedor. A massa de água, que é dado na fórmula pela letra M, é a massa de água do reservatório da usina. Enquanto a aceleração da gravidade, que na fórmula era dada pelo G, nós vamos ter também a altura. O que seria considerado essa altura e a altura que interessa realmente na transformação de energia? Seria a cota entre a entrada da água no duto de água que a gente vê na figura à esquerda até a altura aonde está a turbina. Essa altura é que vai determinar a maior transformação possível, ou seja, o melhor rendimento da usina. Nós vemos à esquerda do nosso desenho a Casa das Máquinas, onde nós vemos os dutos aqui na usina de Salto Caxias, onde entra uma grande massa de água que inicialmente estava como energia potencial e durante a descida essa energia potencial começará a ganhar velocidade, a água no caso, ganhando velocidade, se transformando de energia potencial em energia cinética. Agora nós vamos ver, mais especificamente aqui do Parque da Ciência, um esquema de como funciona a turbina, como essa água chega na turbina. Interessante esse sistema. Isso daqui está montado no Parque da Ciência e é uma antiga turbina da usina Parigot de Souza, que fica a 50 quilômetros aqui de Curitiba. E ela vai dar uma boa ideia de como é a transformação de energia potencial gravitacional que aconteceu lá na entrada do duto e à medida que a água desce, se transforma em energia cinética. E essa energia cinética fará o movimento dessa turbina. E através do movimento dessa turbina é transmitido esse movimento até o gerador. No gerador nós vamos ter ímãs que vão formar um campo magnético, onde aparecerá a corrente elétrica, que é a energia que a gente utiliza nas nossas casas. Mas para chegar até as nossas casas, há a necessidade de um processo de transmissão. E para que essa transmissão seja mais eficiente, há um aumento da tensão na estação elevadora. Logo após é distribuído nas redes de alta tensão,
e chega até aquelas estações que normalmente a gente vê quando está chegando numa cidade, que são as estações rebaixadoras, que há um rebaixe da tensão e, consequentemente, é distribuído pela cidade toda. Agora vamos resolver uma questão do Enem da nossa apostila. Nós vamos ver exatamente a questão número 5 do Enem de 1998. Ela é uma questão bastante pertinente do que a gente falou até agora. Na figura que está aparecendo agora no vídeo, está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Nessa figura a gente vê um reservatório de água, onde o duto que conduz até a turbina tem uma altura H, tem um gerador e as linhas de transmissão. Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina. Alternativa A, hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. Alternativa B, hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água. Alternativa C, termoelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre aquecimento. D, eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água. Alternativa E, nuclear, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas de água. Então, analisando as alternativas dessa questão, fica bastante claro que é bem simples a resolução. Mas vamos relembrar. A termoelétrica, o princípio de funcionamento dela pode ser através de combustíveis fósseis, gases ou assim por diante, mas utiliza o calor. No caso da energia eólica, ela utiliza a energia cinética, mas é a energia cinética dos ventos. Enquanto a energia nuclear utiliza átomos, sim, mas de elementos radioativos. Já no caso que utiliza a água, especificamente é a usina hidrelétrica. Porém, a alternativa que melhor se adequa à questão é a alternativa B, que é ao uso da água através do seu movimento, ou seja, através da energia cinética. Portanto, nós observamos que as questões de física do Enem são questões qualitativas e não quantitativas. Não é preocupante, vocês não precisam se preocupar tanto com os cálculos, e sim a compreensão. Então você deve ter uma leitura tranquila da questão, que fica com certeza bem fácil de você compreender.